E aí, Verônica, tá animada? Muito animada, porque o tema hoje não tem como você não se animar. É verdade. Ele me amou primeiro. É o tema desta tarde. Nós vamos estar falando um pouquinho do amor. E sabe quem é ele? É Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Então fique com a gente, não é isso, Verônica? Isso aí, aproveita, já curte, compartilha. Você que sabe que precisa de alguém para ouvir essa palavra do céu para você ou para o seu amigo, sua amiga, já manda o link, compartilha, fique conosco até o final, porque esse programa está emocionante, está lindo, do céu para você. E nós temos uma convidada super especial. Fique conosco. Estamos de volta ao nosso programa e hoje com o tema Ele me amou primeiro. Como nós já falamos, né, Verônica? Ele nos amou, Deus nos amou primeiro, né? E nós convidamos a missionária Helena. A Helena, ela passou 2 anos em campo missionário, né, no sul da Ásia, não é isso? E ela vai conversar com a gente, ela vai explicar que amor é esse, né, que Deus tem por nós. Boa tarde, Helena. Boa tarde, Rosane, boa tarde, pessoal que nos escuta em casa. É um prazer estar aqui com vocês, né? E eu amei muito a proposta, o tema, né, que as meninas me deram essa tarde, porque é falar sobre o amor de Deus, né? É falar a respeito desse amor que nos amou antes mesmo que nós nascêssemos. Esse amor que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E aí a Rosane me pergunta sobre o que me levou a sair do meu país, a ir para um outro lugar, nada mais do que entender esse amor. Né? Quando a gente entende esse amor, a gente entende que a gente precisa viver esse amor dia após dia. A gente precisa viver esse amor nos nossos relacionamentos e tudo que a gente faz, a gente deve fazer por esse amor. Eu não sei se estou me fazendo entender, mas o que acontece? Eu tinha 18 anos quando eu recebi esse chamado, sabe? E de início eu falei assim, eu devo estar louca, é impossível, eu não entendi isso direito. Mas eu estava num congresso de moças, congresso que é vinculado pelas mulheres, né? Então eu sou eternamente grata por isso, aprendi muita coisa dentro do sistema dos batistas e de tudo que a gente faz como mulheres, né, batistas. E eu estava no congresso de moças quando eu ouvi uma missionária, Fabiola Molulo, pregando, e ela falava sobre as experiências dela, mas as experiências dela eram no Nordeste do Brasil. E eu entendi, eu senti uma emoção muito forte, mas era mais do que emoção. Eu sentia Deus me incomodando, dizendo que Ele tinha algo nesse sentido para a minha vida. Mas aí eu comecei a chorar muito, minha irmã, minhas amigas, o que está acontecendo? Eu falei, não, está tudo bem, mas eu chorava. Só que Deus me falou mas eu tenho algo a nível mundial. Eu falei, não, estou entendendo errado. Eu lembro que a Fabiola fez um apelo no final e eu não fui à frente. Eu falei, não, eu vou orar por isso. E eu passei um tempo orando por aquilo. Quando eu voltei desse congresso, eu conversei com a minha mãe, com a Luciana, minha melhor amiga, com a minha irmã, e a gente foi orar por isso. E então passou, acho que elas pensaram que eu havia esquecido, mas eu não havia esquecido. Eu disse para elas o seguinte: Senhor, eu digo sim, mas eu preciso que você confirme isso na minha vida, né? E naquele momento, o que eu senti, com 18 anos, aquilo tudo acontecendo, eu ouvindo Deus dizendo que Ele tinha um plano para a minha vida, mas eu tinha outros planos, né? Eu sempre amei falar de Jesus, estar envolvido com os trabalhos da igreja. Na verdade, eu já tinha participado de mutirões missionários, ainda adolescente, né? A gente sempre teve um sistema na igreja, eu participava das questões dos jovens e tudo, dos adolescentes, mas eu nunca tinha planejado sair do Brasil, ir para outro lugar, nada disso. E eu falei para o Senhor que se Ele confirmasse, eu iria, mas que eu queria ter certeza, eu não ia fazer uma coisa assim, só porque eu senti uma coisa, eu queria confirmações, uma emoção. E aí o tempo foi passando e meu pai estava fazendo coisas, na verdade ele já vinha fazendo, né? E às vezes quando eu tenho oportunidade de falar, eu digo que eu tinha 9 anos de idade quando eu preguei pela primeira vez nas Mensageiras do Aldeia. E aí eu falava, eu lembro que eu reclamei muito, porque na época a gente tinha espaços, né? Mas poucas de nós realmente faziam tudo direitinho, como se esses... Eu falei, gente, mas me mandaram pregar, eu queria dirigir, melhor. E na época a gente reclama. Nesse momento a gente precisa destacar a importância dessas organizações, Sim. Que às vezes a gente não entende qual o sentido do trabalho, por exemplo, das mensageiras do reino na igreja. E aí a gente vê que a primeira mensagem sua foi nessa organização com
com 9 aninhos, uma menina, né? Sim. Já começou ali já a identificar um ministério chamado de Sem Deus. sombra de dúvida. Eu não sabia de nada, mas ele sabia. Ele já sabia. É quando a gente fala que ele nos amou antes de nós estarmos vivos, antes de a gente nascer, né? Isso é tão lindo. Ele me amou primeiro. Ele me escolheu quando eu ainda não tinha feito nada, não existia nada. E ele me preparou para o plano que ele tem para a minha vida. É isso que ele faz com cada um de nós. E às vezes a gente fica cheio de medo, mas quando a gente realmente confia, ele faz acontecer. E na minha questão missionária, tentando encerrar que eu falo muito, então, eu passei um tempo e as coisas foram acontecendo, Deus foi me dando oportunidades, convites para pregar, né? Eu fui fazer o seminário e foram acontecendo, me envolvi com o Ministério de Missões na igreja, a gente começou com um trabalho muito bonito que marcou muito minha vida, o trabalho de caravanas missionárias, a gente apoiava alguns missionários em campo, a gente teve experiências incríveis e Deus foi confirmando cada vez mais tudo aquilo na minha vida. Foram outras questões menores, né? Então, antes de você começar o seu trabalho missionário, você passou por uma formação no seminário e, além disso, você também teve experiências, né, aqui perto do campo, né? Você não Eu acho que as experiências, elas continuam eternamente, né? Porque uma vez experiência, exato, né, o Ministério vai somando. Você que está chegando agora, a gente está falando, o programa, o tema hoje é Ele nos amou primeiro, te amou primeiro também. A gente está com a convidada a missionária Helena, né? A gente vai falar muito sobre isso. Você que está se sentindo pouco amada, né? Entenda, Deus te amou e tem um chamado para a sua vida também. Fique conosco, a gente vai dar uma paradinha, mas fique conosco, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Estamos de volta e hoje nós estamos falando Ele nos amou primeiro. Este é o nosso tema, nós estamos falando do amor de Deus. E a Helena, no bloco anterior, estava contando um pouquinho da sua vida, né, das suas experiências. Eu quero te fazer uma pergunta, Helena. Você tem, como você falou, esse prazer em falar do amor de Deus. Fala pra gente como foi, como foi que você conheceu esse amor? Ok. Então, gente, aí eu vou falar um pouquinho da minha conversão, né? E o que acontece? Quando a gente se converte, é o momento que a gente fala, não, Deus, eu quero que você venha fazer parte da minha vida, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador. Isso que a gente entende como conversão. E como é que isso aconteceu na minha vida? Foi exatamente no momento em que eu entendi esse grande amor de Deus. Eu entendi o quanto eu era amada por Ele, o quanto eu precisava dele. Eu tinha 9 anos. Era mensageira do rei? Era mensageira do rei. Eu me batizei bem mais tarde, com 13 anos, mas a minha conversão foi aos 9. Eu lembro disso, eu estava ainda assistindo uma mensagem, uma reflexão do pastor Léo Barros. E nessa reflexão o pastor falava sobre o encontro de Jesus com o jovem rico. Mas interessantemente, por eu ter crescido numa igreja evangélica, por eu fazer parte das mensageiras do rei, e tudo isso, eu sabia o que era certo e o que era errado. Eu cria em Deus, eu entendia a importância da gente ter um relacionamento com Deus, mas eu dizia, não quero isso para mim agora, porque eu sei que eu sou falha, que eu vou cometer erros, eu não quero envergonhar o nome de Deus. Meu pai sempre foi muito exigente, eu era a primeira filha mais velha, e eu lembro disso, tinha aquele negócio no meu coração, eu não falei isso com essas palavras para ninguém, mas eu entendia isso, eu pensava assim, não, eu vou fazer besteira, eu vou envergonhar o nome de Deus, eu não quero isso, um dia eu vou estar mais velha, madura, eu vou saber lidar melhor com as situações, com as questões, e aí eu aceito Jesus como meu Salvador, porque eu sei que existe um Deus criador dos céus e da terra, e que existe um céu e um inferno, mas eu não estou pronta para isso agora. Aí eu vim para a igreja e o pastor Léo começou a contar que Jesus encontra aquele jovem rico e aquele jovem chama Jesus de bom mestre. Jesus fala para ele, por que me chamas de bom? Se só existe um que é bom e esse é Deus. E no meu coração eu falei, mas ele é Deus. Por que ele falou aquilo para aquele jovem, né? E o pastor foi pregando, e eu entendi que Jesus falou aquilo para aquele jovem porque na verdade aquele jovem não o via como Deus. Jesus conhece a nossa mente e o nosso coração.
E se ele não via Jesus como Deus, por que ele chamava Jesus de bom? Então ele imaginava que pessoas podem ser boas. E Jesus continua falando para ele um monte de coisa, mas o que eu peguei para mim foi: ninguém pode ser bom, só existe um que é bom, é Deus. Por que eu estava tentando, Helena, tentando ser boa? Eu não ia ser nunca, eu podia ter 20, 30, 40, 50 anos, eu podia ter toda a experiência do mundo, ter teologia, ter dado a volta ao mundo, eu ainda não ia ser boa. Eu entendi aquilo com 9 anos, eu falei: e agora? Eu fiquei tipo igual os discípulos, porque é exatamente o que os discípulos perguntam para Jesus, eles dizem no final desse texto: mas então, como alguém pode chegar ao reino dos céus? Porque é impossível obter o reino dos céus. Aí Jesus diz: para o homem é impossível, mas para Deus não existem impossíveis. Naquele dia eu entendi o amor de Deus por mim. Eu falei: nossa, agora eu entendi porque eu preciso de Deus. Porque para mim é impossível merecer o céu. Mas Jesus morreu na cruz por isso. Porque para mim é impossível. Eu posso tentar de todas as formas, mas eu jamais vou conseguir por mim mesmo. E por isso que eu preciso de Deus. Eu entendi naquele momento o quanto eu precisava de Deus. Eu ainda não estava pronta para o batismo. Para o batismo a gente rola, mas porque é só uma forma de mostrar para todo mundo. Agora, o meu posicionamento com Deus, eu precisava ter naquele momento. E da mesma forma que eu entendi o amor de Deus por mim, e que eu entendi o quanto eu precisava dele na minha vida aos 9 anos, com 18 eu entendi que esse amor por mim foi tão grande que eu precisava viver esse amor para com os outros, eu precisava compartilhar daquilo que Deus tinha feito na minha vida, né? E como é lindo o plano de salvação de Deus para nós. Como é lindo isso quando a gente vê genericamente, né? Quando lá na queda, lá no Gênesis, né? Quando Adão e Eva cometem aquele erro, aquela falha, mas ali naquele momento, Jesus olha para eles e ele fala que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Já tinha ali um plano de Deus, Deus já tinha um plano para nos salvar. Como é lindo e grande isso! Mas o mais lindo é que esse plano ele é genérico, mas ele é também individual. Ele tem um jeitinho, um plano individual para cada um de nós, para mostrar esse amor dele na nossa vida. Na minha aconteceu desse jeito, eu tinha 9 anos e de repente aconteceu um monte de coisa dentro das mensageiras de lei e eu comecei a entender esse amor lindo de Deus, né? E Deus foi fazendo as coisas acontecerem, até que eu entendi que Ele também tinha um plano na minha vida. Mas eu sei que na sua vida tem algo especial, momentos especiais para que Ele possa mostrar para você o quanto Ele te ama, da mesma forma que eu entendi. Em casa a gente deve ter um monte de gente com o mesmo pensamento, porque você falando, eu já comecei até a lembrar de algumas pessoas que conhecem a seriedade de Deus, conhecem a grandeza do Senhor, conhecem o tamanho chamado às vezes, até reconhecem, mas fica assim: ainda não sou digno, ainda não é o momento. Né? Muita gente deixa assim, esse pontozinho lá na caixinha, esperando a hora certa, o momento certo, e às vezes esse momento nem acontece porque a pessoa adia, a pessoa acha que não é digno, né? E quando você fala com 9 anos, você teve esse encontro com Deus e Deus falou o seu coração, isso é lindo, porque a gente nunca vai ser digno, né? A Érica falou agora, a gente nunca vai. Se você está esperando a sua vida ficar perfeita, você vai ficar para você ser digno da misericórdia de Deus, isso não vai acontecer. É por isso que esse programa hoje está falando que Deus ele te amou primeiro, Ele conhece a sua vida, Ele sabe até mais que a gente, né? Sim. Até mais que a gente. A gente está falando aqui sobre o plano de salvação e eu convidei a Emily. E ela vai estar explicando para a gente, com uma linguagem bem simples, o que é o plano da salvação. Olá, conectadas! Eu sou Emily Amarante e eu vim falar um pouco sobre o plano de salvação para vocês. Para isso, eu vou estar montando uma pulseira e aqui eu tenho algumas miçangas. Cada uma delas tem uma cor e um significado. Começando pelo amarelo, o significado dele é o céu, é as ruas de ouro que tem no céu. Em João 14:2 diz: na casa de meu pai tem muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Jesus está preparando uma linda morada para os que nele creem. O céu é representado pela cor amarela. E a cor preta, que é o pecado, que é uma coisa que não nos permite entrar no céu. E o pecado ele precisa ser castigado com a morte. Êxodo 18:4. A cor preta significa tudo que pensamos, falamos e fazemos que desagrada a Deus, que no caso é o pecado.
E a cor vermelha, ela significa a morte de Jesus. O sangue de Jesus que morreu por nós para nos salvar do pecado. O pecado que nos impedia de entrar no céu. Agora nós podemos entrar no céu por causa de Jesus, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E a cor branca? O branco significa o coração limpo, que é o perdão dos nossos pecados, que é reconhecer e confessar o pecado. E se você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar, perdoando os seus pecados, seu coração ficará limpo. E essa é a cor que usamos para simbolizar a limpeza do coração, que é o perdão dos nossos pecados, que é possível depois que Jesus morreu na cruz para nos salvar do pecado. O verde, ele significa o crescimento espiritual, que é, por exemplo, ler a Bíblia, fazer uma oração e ficar em comunhão com seus irmãos. Você terá a vida eterna. Jesus disse: quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Jó 5:24. E assim a gente montou a nossa pulseira, com todas as cores do plano de salvação. É isso, meninas. Terminamos nossa pulseira. Espero que tenha gostado. Fiquem com Deus. Nossa, que lindo, Emily. Que show, né, meninas? Bem explicadinho, deu para entender bem. Perfeito, muito legal. Muito legal. Quer falar sobre o plano de salvação, Helena? Então, né? Como é gostoso a gente ver que não é algo difícil de você compartilhar. Então, às vezes, a gente fica imaginando que fazer missões, falar de Jesus, é coisa para missionário, coisa para pastor, é algo que eu só posso fazer se eu tiver muito entendimento na área de teologia. E isso é verdade. Você viu a Emily do jeitinho dela, com toda a simplicidade dela, e ela passou isso de maneira tão linda e tão profunda. Então você pode fazer isso com uma criança, você pode fazer isso com seu vizinho, com seu colega, seu melhor amigo, na faculdade, no trabalho, em casa, e principalmente com filhos, né? Como isso é importante. O plano de salvação, né? A gente vai colocar, resumidamente, que Deus nos criou para a vida eterna. Esse era o plano de Deus. O que Deus promete lá em João é que, na verdade, Ele já foi fazer moradas. Existem moradas construídas para nós no céu. Existe um céu com ruas de ouro e tantas outras coisas. E quando eu falo do céu é tão engraçado, eu tenho 4 sobrinhos pequenos e tem um que fica muito pertinho, mais pertinho lá em casa, de forma especial. E quando eu comecei a falar do céu para ele apronta todas, mas ele já se converteu. Sim. E eu comecei a falar do céu para ele e ele falou: mas como é isso, titia? Eu falei: o céu vai ser lindo demais. A gente imagina como você gosta de sentar para tomar café com a titia, né? Ele adora sentar para tomar café e conversar. Imagina no céu a gente fazendo isso com Jesus. Minha mãe ficava olhando: a gente vai sentar no céu. A única diferença é que lá a xícara vai ser de ouro. E ele ama imaginar o céu com uma de ouro, xícara de ouro para tomar café e conversar com Jesus. Eu falei: bom, não sei se é exatamente assim, mas é por aí, Davi. E quando a gente fala do plano de Deus, é isso. Deus tem coisas maravilhosas para nós, mas por conta do pecado, nós fomos separados de Deus. E você que está em casa nos ouvindo, você precisa entender isso. O pecado, quando entra na nossa vida, nos separa de Deus. Faz a gente começar a planejar coisas diferentes daquilo que Deus tem planejado para nós. Faz a gente começar a deixar de entender o quanto somos amados por Deus, né? E aí foi por conta disso que Jesus provou o seu amor, que Deus provou o seu amor de maneira maravilhosa, enviando Jesus para morrer na cruz por nossos pecados. Porque ele sabia que nós sozinhos não seríamos capazes de fugir do pecado. Mas quando Jesus entregou a vida dele na cruz, ele perdoou os nossos pecados e ele rasgou o véu do templo de alto a baixo, ele reconstruiu um caminho de volta para Deus. E quando a gente entende isso, entrega a nossa vida para Jesus, a Maia me falou: nosso coração se torna puro.
Não que a gente não venha pecar novamente. E é isso que é lindo falar do tema de hoje, né? Quando a gente fala que Ele me amou primeiro, quando você entende esse amor lindo, você entende que você não precisa viver desesperado e se eu pecar. Aí você vai falar, mas Helena, você está falando que eu posso pecar? Está incentivando o pecado? Não, eu não estou incentivando o pecado. Eu estou dizendo que como seres humanos, nós estamos sujeitos a pecar, mesmo quando às vezes a gente não planeja, sem querer a gente comete pecados, falhas, erros. Mas quando eu já entreguei minha vida a Deus e quando eu entendo esse amor tão lindo no sacrifício de Jesus na cruz, eu consigo entender que quando eu falho, Ele me amou antes de cada uma das minhas falhas. Ele morreu por mim porque Ele sabia que eu cometeria falhas. E por conta disso, eu fui perdoado. Então eu tenho direito à salvação, eu tenho um lugarzinho no céu. Não importa o que aconteça, eu sei que eu tenho um lugar no céu. Eu sei que esse Deus me ama de maneira linda e maravilhosa. Davizinho também sabe disso. Isso é muito gostoso. Ele não vê a hora de tomar café na xícara de ouro. Olha, o que eu achei muito interessante é porque, na maioria das vezes, as pessoas deixam para falar de Jesus para o filho, para o sobrinho, para o neto, quando já é adolescente, espera ter entendimento. E no caso, né, você, como tia, está tendo essa preocupação de ensinar a seu sobrinho, que ainda é uma criança bem pequena, já está falando sobre até conversão, né? Sobre plano de salvação. Isso é muito interessante, a gente investir nas crianças. Você mesma se converteu criança, né? Eu ia dizer isso. Eu também me converti criança. Me batizei criança também. Eu tenho isso muito claro porque comigo aconteceu muito cedo. Né? Eu acho que você não tem que apressar nada, mas você precisa apresentar. Na verdade, quando a gente vive esse amor de Deus, todo mundo que está ao nosso redor acaba experimentando desse amor também. E, na verdade, ele faz perguntas, né? Esses dias o papai estava perguntando para o outro algumas coisas. Eu falei, calma, devagar, chega a hora de cada um tem esse momento certo, né? Mas o Davi ele pergunta muito. E quando pergunta é isso aí, pergunta que está vendo alguma coisa diferente, ele está querendo saber. Então a gente precisa aproveitar cada detalhe, cada oportunidade para compartilhar daquilo que a gente tem vivido, daquilo que tem mudado a nossa vida, dessa pessoa maravilhosa que é Deus na nossa vida. A gente não pode deixar de compartilhar. É tão gostoso ouvir falar, né, no amor de Deus. A gente fica aqui horas falando das experiências, ouvindo, mas a gente quer dar mais um intervalinho. Eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração, você já está se sentindo mais amado, mais amada, e a missionária vai trazer mais experiências para a gente. E eu quero convidar você a ficar conosco, não saia daí, a gente volta já já. Propósito na minha vida porque Ele me amou primeiro. Ele não me amou porque sou amável, mas porque Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Eu sou muito feliz porque Ele me amou primeiro. Jesus mudou a minha vida porque Ele me amou primeiro. Eu o amarei para sempre porque Ele me amou primeiro. Eu amo Jesus porque Ele me amou primeiro. Tenho vida plena porque Ele me amou primeiro. Jesus mudou a minha vida porque Ele me amou primeiro. Quando eu ainda nem era capaz de amar, Ele me amou primeiro. Eu me encontrei quando eu percebi que Ele me amou primeiro. Somos filhas de Deus porque Ele nos amou primeiro! Que lindo esse vídeo! Esse vídeo é das mulheres que estão em missão da PIB de Brasilândia, em uma de nossas reuniões, um de nossos cultos, e ali nós estamos manifestando, né? Falando mesmo que nós temos no amor de Deus por nós. Lindo, né? Beijo, meninas. Eu queria agora comentar com vocês o seguinte, sobre o amor de Deus. Ainda, né? O amor de Deus ele é tremendo, ele é maravilhoso. Quando a gente pensa na criação, Deus criou tudo que existe. Vocês concordam comigo, né? E toda a criação foi feita através de um verbo. Ele falava e as coisas aconteciam, né? Na vez do homem, ele fez o homem com as próprias mãos, né? E depois ele soprou o fôlego de vida no homem. Ou seja, agora o homem passa a ter uma parte de Deus na vida dele. Eu até creio que quando as pessoas sentem aquele vazio que não sabem explicar, e outras pessoas falam assim,
esse vazio só Deus pode preencher, é um vazio do tamanho de Deus. Eu acho que é por conta desse sopro, do fôlego, né, que Deus nos proporciona. Quando Ele faz isso, eu creio que seja a manifestação do amor dele porque Ele queria ter a gente com Ele eternamente, para sempre. E esse plano dele foi interrompido pelo pecado, né? Pelo primeiro pecado, e aí a gente já conhece a história de Adão e Eva, que comeram do fruto do pecado. E o amor de Deus é tão grande que Ele planejou, Ele teve um plano maravilhoso, um plano de salvação. Né? E tem um versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele já deu o Filho dele naquele momento do pecado. No ato do pecado ali, Ele já ofereceu o Filho dele para morrer por nós. É um amor incondicional, né? Um amor que não dá para mensurar. É um amor que o pecado não conseguiu separar. Isso. E o Filho dele morreu por nós para quê? Para nós continuarmos ligados a Deus, porque Deus Ele quer nos resgatar do pecado. O pecado não conseguiu separar em parte, né? Porque o que separa o homem de Deus é o pecado. E assim, a tomada de decisão por Jesus é que nos dá a segunda oportunidade de Cristo. Né? Como a missionária Helena falou no começo, o véu se rasgou e aí veio uma outra oportunidade da gente se achegar a Deus e desfrutar desse amor que o programa hoje está falando. Né? E aí a Rosane traz essa fala muito interessante, porque a gente vê quão grande amor, quão grande. Pegando esse gancho, né, que a Rosane estava falando, ela usou João 3,16 e o versículo termina falando para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, quando eu penso na vida eterna, gente, tantas pessoas ficam imaginando que vida eterna diz respeito à nossa vida pós-morte, só aquilo que você vai viver no céu, na eternidade. As pessoas imaginam que a eternidade é o céu, é a vida pós-morte. Isso não é verdade. A Bíblia deixa claro que Jesus conquistou para nós vida eterna na cruz. Vida eterna é para ser vivida hoje e por toda a eternidade. Mas a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Deus, a gente recebe esse presente, essa dádiva que é a vida eterna. Mas então, do que se trata a vida eterna exatamente? A Bíblia diz que a vida eterna é você ter vida em abundância, vida de paz e de alegria na presença de Deus. É você ter um relacionamento verdadeiro com Deus. É você sentir esse vazio preenchido, esse vazio que é do tamanho de Deus. É você ter novamente o fôlego da vida soprado em suas narinas. É você se entender parte de algo que é muito maior do que nós. Você se entender parte desse universo. É você se entender amado por Deus, planejado por Deus, sonhado por Deus, esperado por Deus, acompanhado por Deus. É quando a gente entende que Deus é o nosso melhor amigo, é o nosso Criador, é o nosso Salvador, é o nosso protetor, aquele que caminha com a gente. Isso é tão lindo. Eu digo para você hoje, não perca, não abra mão da oportunidade de viver a vida eterna. Não fique esperando viver a vida eterna o dia que você morrer. Não, nossa, Deus enviou Jesus para morrer na cruz para que a gente pudesse viver uma vida diferente já hoje, ainda nessa terra, né? Como é lindo você, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, poder entender que existe um Deus que caminha com a gente e um Deus que, independente daquilo que está acontecendo à nossa volta, Ele dá paz e alegria. Porque a gente pode olhar para frente e entender que não importa a dificuldade que eu estou passando, a vitória vai vir. Eu posso perder uma batalha, mas não a guerra final. Né? E por maiores que sejam as dificuldades, Jesus está sempre do nosso lado. Amém. Que lindo. Vamos ficar conectados com o Pai? Boa tarde, conectadas. É maravilhoso estarmos aqui mais uma tarde conectada com o Pai. Que Deus possa abençoar a sua vida. E esse tema que estamos abordando nessa tarde fala: Ele me amou primeiro. Para que possamos amar a Deus, nós fomos amados primeiro. Ele me amou. E temos que ler
em João 16, o amor dele foi manifestado assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o amor manifestado por Deus através de Jesus Cristo. Deus nos amou de tal maneira, um amor incomparável, um amor muito grande para dar o seu próprio Filho por nós, por nos amar, para perdoar os nossos pecados. Mas o amor de Deus vai muito mais além, que nós vamos ler em 1 João 4, 19 a 20, que fala assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que é dele, temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Deus requer que amamos o nosso próximo, amamos o nosso irmão de todo o nosso coração, para que possa ser manifestado o seu amor. Esse amor que Deus espera de nós, para que as pessoas possam ver Ele em nós. Nós temos que doar esse amor, entregar esse amor para outras pessoas, né? Então, aqui diz assim, ó, é impossível viver uma espiritualidade cristã, né, verdadeira, sem que haja prática ou experiência do convívio com outras pessoas. É impossível você dizer a pessoas que você ama esse Deus, se não é manifesto a Ele esse amor tão grande que está dentro de você, que você possa manifestar a outras pessoas que precisa desse amor, que necessita desse amor. Você recebeu, eu recebi, então agora temos que doar esse amor a esse Deus. O amor de Cristo é uma ordem, é um mandamento, e não uma opção, que às vezes a gente quer amar pessoas que amamos, que é tão bom de viver juntos, pessoas do nosso convívio, da nossa amizade. Agora tem um mandamento que é amar o seu inimigo. Não é difícil amar alguém que possa manifestar que você não gosta, que você odeia às vezes, mas é um mandamento: ame seu inimigo, para que seja manifestado o amor de Deus. Ore por ele, para que ele possa te amar, você possa achar que ele é seu inimigo, mas no teu coração tem que ter amor, mesmo que ele te odeie, para que Deus manifeste o seu amor na vida dele, através do Espírito Santo, e ele seja transformado e seja alcançado por esse Deus tão maravilhoso. E o amor de Cristo é uma ordem, é um mandamento e não é uma opção, por isso que devemos amar, né? Eu não tenho que amar apenas as pessoas que me simpatizam, né? Boazinhas comigo, que me agrada. Jesus nos ensina que nós devemos orar e amar, independente do que recebemos. Se somos amadas ou não, temos que amar, orar por essa pessoa, né? Alguém consegue sentir simpatia por um inimigo? Não. Mas nós que temos o amor de Deus, que fomos alcançados, temos que ter simpatia, independente da pessoa que seja, que nos agrada ou não. Deus nos capacitou para amar. Em Romanos 5, 5, fala desse amor de Deus, que Ele nos capacitou. Então vamos ler agora aqui. Romanos 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionado, porque o amor de Deus
é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus foi nos dado pelo Espírito Santo. É Ele quem foi derramado em nosso coração para nos mostrar que precisamos de Deus, precisamos de Jesus Cristo para remir os nossos pecados, e agora que temos tudo isso, temos que derramar tudo isso para outras pessoas. Ele derramou o seu amor em nossos corações. Por isso, não é uma questão de poder amar, mas de querer amar. Você quer amar o seu inimigo? Você quer amar o seu próximo? Você quer amar pessoas que são tão difíceis de conviver, mas Deus nos colocou esse amor dentro e nos capacita a amá-lo? Sim, não é difícil amar esse Deus. Não é difícil amar essas pessoas. Deus nos colocou esse amor dentro de nós. Quando o Espírito Santo entrou em nosso coração, quando aceitamos Jesus como Salvador, aí somos capazes, sim, de amar esse Deus. E para terminarmos, exerça a prática desse amor. Obedeça ao mandamento do amor, que é amar o teu próximo como a ti mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você tem se amado? Que às vezes você ama tantas coisas da casa de Deus, tantas coisas envolvidas para o seu reino, mas às vezes você não se ama. E Deus tem esse mandamento para nós. Amar a nós mesmos para poder amar o próximo. Então se ame. Ama a Deus, se ame e ame ao próximo como a ti mesmo. E que Deus possa abençoar a sua vida, né? Que Deus possa nos dar essa capacidade de amar o nosso próximo, a nós mesmos e a Deus. E que nessa tarde vidas possam se render diante desse Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não é para você padecer, não é para você sofrer, mas que tenha a vida eterna. Deus tem uma vida eterna para você. Vamos orar, vamos estar conectados com o Pai, pedir a Ele para que Ele coloque este amor que Ele nos amou primeiro, para que possamos amar outro. Grandioso Deus, obrigado por essa tarde, obrigado por poder amar, obrigado por estar com esse Jesus maravilhoso, obrigado por ter esse Deus em nossas vidas, Deus. Obrigado por nos amar primeiro, para que possamos amar outras pessoas, como a nós mesmos, Pai. Obrigado por essa tarde e que todos que estão assistindo esse vídeo, a Conectada, possa ser conectada com o Pai neste momento e dizer: Deus, eu quero amar o meu próximo, eu quero amar o meu inimigo, eu quero, Deus, ser amado por Ti. Oh Deus, traga no coração dessas pessoas, traga ao meu coração amor ao meu próximo. Eu te agradeço por essa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, Rose. Coisa boa, né? A gente falar do amor de Deus. O tempo passa e a gente nem sente, né? E como foi bom receber você, missionária Helena, conosco. Como foi bom, né, Rosane? Falar do amor de Deus com você que está em casa. Eu tenho certeza que Deus fala no seu coração. Mas o Conectados também vai ter que acabar. Tem que acabar. E antes de acabar, eu queria falar com vocês, meninas. O amor de Deus. A Helena falou uma coisa tão importante sobre vida eterna. A gente pode começar a viver a vida eterna desde agora. Não precisamos deixar para depois. Que nessa semana, fiquem com isso na mente de vocês, a vida eterna. Não importa o momento que vocês estejam passando, está passando por lutas. A Helena falou uma coisa que eu fiquei, meu Deus, Jesus vai dar a vitória. Porque Ele nos ama, não é? O amor dele é tão grande. Ele cuida de nós, mas nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar que Ele está já resolvendo as nossas situações, porque Ele é vitorioso, Ele é Deus de vitória.
né? Eu também quero te agradecer, Helena, por sua presença aqui. Foi muito, muito bom. Foi muito bom te ouvir. Presente, foi um presente. Foi um presente. Então, o prazer foi todo meu. Eu que agradeço a Verônica e a Rosane por esse convite, pelo carinho, né? Por tudo que eu compartilhei aqui hoje, vocês já sabem o amor e o carinho que eu tenho pelas organizações da nossa igreja. Então, estar aqui com vocês hoje é um prazer muito grande. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar compartilhando desse amor tão grande que alcançou cada uma de nós. E não tem nada de mais gostoso do que dividir com os outros aquilo que Deus é e daquilo que Ele tem feito na nossa vida. Um beijão para cada uma de vocês em casa. Fiquem com Deus. E que a graça e o amor do Senhor possa alcançar cada uma de vocês. Cada um de vocês pode ser que tenha algum menino aí ouvindo a gente também. É isso aí. Então, pessoal, beijos, tchauzinho. Tchau, Verônica. Tchau, vocês vão ficar